3 autores que fizeram muito por mim. E agora eu tenho certeza que eles podem fazer muito por você. Ludwig von Mises, Murray Hoffman e Santo Agostinho. Demonstrando fundamentos essenciais da economia, da política e da teologia. Esses 3 autores vão dar a você uma visão completa, desde as nuances da história do pensamento econômico, passando pelas definições fundamentais do liberalismo e da história, e nos entregando uma visão holística acerca do papel do homem e do Criador na história universal. Esses são 3 autores excelentes que fizeram com que eu fosse uma pessoa significativamente diferente. Eles mudaram a minha forma de ver o mundo, e eu tenho certeza que nesses 24 encontros, nessas 72 horas que nós vamos passar juntos, se você assinar o produto que tá aqui na descrição, eles vão mudar a sua visão. E eu menciono essa questão principalmente por causa da questão do novo homem. Porque eu acredito que a própria ideia de um novo homem, quanto menos descrito ele é, mais fácil ele é de alcançar. Então, se esse novo homem deve eliminar a família, o velho homem oporá-se a ele. Ou seja, eu genuinamente acredito que o Anti-Turing sozinho, ele foi capaz de oferecer mais resistência, assim como a origem da propriedade privada foi capaz de oferecer mais resistência por parte de não comunistas do que tudo que tinha sido escrito até ali. Porque é uma ideia impessoal. O que eu faço com uma ideia impessoal? O que eu posso fazer. Agora, se eu posso avaliar a sociedade marxista, a gente pode fazer isso. E eu posso avaliar e dizer, não, uma sociedade sem divisão de trabalho não é possível. Eu posso avaliar uma sociedade e dizer, não, uma sociedade sem religião não é possível. Uma sociedade sem família não é possível. Eu posso avaliar ou uma sociedade em que a família seja substancialmente diferente não é desejável. E eu posso criticar isso. E eu posso não querer isso. Então eu acho que nesse sentido, se a gente puder conversar um pouco sobre a noção de novo homem, eu acho que esse novo homem ficou muito claro com Engels, no Anti-Turing. Então, a questão de novo homem, vamos voltar um pouco atrás para entender. Já teve essa ideia de novo homem antes de Marx e Engels, né? Então, a própria ideia da Revolução Francesa era a criação de um novo homem. Nós vemos ideias assim no Renascimento e tal. Então, não é uma coisa assim que é criação do marxismo. Agora parece claro do sistema marxista que vai nascer um novo homem. Porque se o homem depende dessas forças de produção e vai acreditar em Deus ou não por causa da produção e tal, à medida que a força de produção altera, vai surgir aí um novo homem. Agora, o que é interessante é que essa ideia de novo homem no fundo, por uma interpretação, claro, uma linha de interpretação, uma coisa que se liga ao pecado original. Por quê? Porque do pecado original, conforme o catolicismo compreende, então a natureza do homem ficou manchada, machucada por causa do pecado de Adão. É por isso que tem crime no mundo, por isso que as coisas são do jeito que são. E, pelo catolicismo, isso daí vai ficar até o final dos tempos, ou seja, a natureza do homem não vai ser retificada. Porém, pensamentos esotéricos, mesmo lá da Idade Média, por exemplo, com Joaquim de Fiore e outros do Renascimento, propunham que o homem ia ser retificado em algum momento. Futuro, lá, uma coisa mais de apocalipse, uma coisa mais escatológica, ou mais para os fins dos tempos. O homem teria, então, a natureza retificada, né? E aí surgiria, então, um novo homem nessa visão. O que parece do Marx é que, igual que ele fez com o Hegel, que ele adaptou, então, um sistema esotérico baseado no espírito e converteu isso na matéria. Ele também adaptou, querendo ou não, essa visão de novo homem para o materialismo, que no Marx é implícito, mas no Engels não é. E dos marxistas não. Trotsky falou de novo homem, Che Guevara falou do novo homem, né? Lá na União Soviética se falava sempre da criação do novo homem, o tal homem soviético e tal. E esse homem, então, seria, então, com outras características. Agora, voltar à ideia de impessoal e pessoal, isso, pegando aí um gancho, uma ideia que eu tive agora, é muito interessante. Pega mais você prometer um novo homem vago, né?
Porque se eu prometo o novo homem vai ser assim, assim, assado e não acontece, pô, o cara mentiu. O cara não sabe nada. Agora, se eu monto, vai surgir um novo homem, pessoal, se encaixa qualquer coisa. Já teria. Eles já diriam que estamos no socialismo. Exatamente. Entendeu? É porque, por exemplo, a divisão do trabalho continua existindo na sociedade, que é tão difícil. Inclusive, continua existindo em termos burgueses. Ela continua muito similar. Outra coisa, o empobrecimento a ideia de que teríamos uma miséria generalizada no capitalismo, isso não aconteceu. Então, assim, quando você tem essas definições claras, é lógico. Gente, tudo bem. A ideia de taxa decadente de lucro já existia no Marx, mas fica muito mais claro esse empobrecimento generalizado do homem no Engels. Eu acho... E veio o contrário, né? Que com o progresso da técnica, a reformulação das leis trabalhistas, houve um grande desenvolvimento e melhora de vida de todo mundo. Sim. Principalmente dos trabalhadores. Tá? Principalmente dos trabalhadores. Sim. E eu queria, nesse sentido, teve um ponto alto nesse livro. Esse livro é um livro de divulgação. Sim, é de divulgação, aqui, claro. A gente passou aqui por essas ideias. Inclusive, só deixar claro que pretende fazer um livro de divulgação, porque acredita que falta um gap ali na literatura, porque as pessoas se aprofundem nele. Mas tem um ponto em que... porque eu vejo que o senhor foi muito expositivo muitas vezes. Sim. Ao invés de ser... fazer uma oposição. Mas tem um determinado ponto do livro em que o senhor se dispõe a fazer uma apresentação contrária à ideia de novo homem. Se o senhor puder comentar um pouco esse argumento, estava comentando um pouquinho antes de entrar, e por que o senhor acredita que o cristianismo deve ser, para aqueles que admiravam o marxismo, a substituição devida do seu materialismo? Então, só para deixar claro, algumas partes do livro realmente foram expositivas, né? Porque eu acho que talvez ficaria maçante ficar fixando determinados pontos, e parece claro, pelo resultado do trabalho, que quando eu expunho eu estava contra, né? Então daí não, e porque são coisas ruins, né? São coisas, exato. Uma pessoa sensata, ela dificilmente vai ver. Não, é isso que você acredita? Não, isso é ruim, né? É ruim, claro, né? Então foi por causa disso daí. Eu também, outra pessoa, mas você só expôs, parece que tá claro que eu tava criticando implicitamente. Sim. Mas nessa parte o senhor decide efetivamente fazer um... Você falando naquela parte que eu falo da contraposição do homem e tal, né? Você poderia mencionar um pouco? Aliás, aí nós podemos ver o Marx, pegando aí já um gancho, pegando ali a própria vida do Marx, ele nunca visitou um chão de fábrica. Ele não estava preocupado com a condição do Zé, do João, do fulano, da mulher que trabalha, do cara da esquina dele. Ele tinha uma visão de homem abstrato. Então ele nunca visitou um chão de fábrica, ele nada no trabalho marxista, ele se mostra solidariedade com o João, o Zé, com pessoas em concreto, oposta à visão do cristianismo. A visão do cristianismo está preocupado com o Daniel Miorim, está preocupado com o Zé da esquina, com o João que mora ali do lado. Então são modos de abordagem completamente diferentes. A Igreja Católica nunca defendeu coisa de novo homem, coisa nenhuma. Sempre defendeu, obviamente, a existência de alma, coisa que o Marx, obviamente, pelo materialismo tosco dele, sempre foi contra. Essa linha que você tinha pedido para nós? Isso, você comentou, inclusive, nesse sentido, a noção de comportamento. Eu achei essa questão muito interessante. Porque elas são, no final do dia, o modelo marxista, embora ele seja um ad hoc, ele é internamente consistente. Eu acho que só é possível contrapor ele com uma outra visão de homem, né? Com um outro objetivo, com um outro olhar. E nesse sentido, quando você faz essa exposição, a própria ideia de que o homem não basta a si mesmo, todas essas coisas são, ao meu ver, a melhor resposta que se pode dar ao marxismo. Sim, claro. As visões de mundo são opostas, né? O marxismo não deixa de ser antropocêntrico, porque ele foca somente no homem, ainda que seja um homem abstrato. Para o Marx, só existem objetivos aqui na Terra de desenvolvimento econômico, de mudanças de sociedade, dentro desse materialismo tosco. O catolicismo propõe e defende, né, outra coisa, ou seja, que nós temos que servir a Deus, que existe um Deus criador independente do mundo, que nós podemos ter acesso a ele via orações, sacramentos, etc., via
hierarquia da igreja, obviamente, né? Então, a finalidade do homem para o cristianismo não é nele mesmo, é em Deus, né? Essa visão do homem nele mesmo também não surgiu com Marx, começa a rastrear, está lá no Renascimento, né? A velha visão antropocêntrica de homem. Você tinha pegado um gancho que eu queria comentar muito bem analisado uma vez, que é o seguinte, o marxismo parece que ele quer ser um novo cristianismo materialista. Foi isso que você quis dizer? Isso. É verdade. À medida que ele propõe porque o catolicismo ele tem uma visão completa de mundo, ou seja, nós temos que crer em Deus, tem o credo, a sociedade tem que se organizar de certa forma, obedecer os 10 mandamentos, ou seja, tem uma visão completa de mundo. O marxismo, ele também tem uma visão completa de mundo, errada, claro, materialista. Determinados princípios, determinadas regras, que se você engole essas premissas maiores, as conclusões saem evidentes. Então, se você acredita que realmente existe só a matéria, o materialismo dialético, existe a luta de classe, que tudo uma é das causado coisas que pela o senhor economia. põe bastante no livro é a noção de natureza humana, né? Sim. Ideia de que, independente da época que nós vivemos, existe uma natureza humana que perpassa cada época e, portanto, não pode ser explicada pelas forças econômicas de seu período, né? Exatamente. A natureza do homem, isso que eu tinha falado lá no começo, né? O homem, então, machucado pelo pecado original, vai ter essa mesma natureza até o final dos tempos. Não vai ser alterada. Agora, uma visão, inclusive visão herdada do Rousseau, né? O do Rousseau diz que a sociedade, então o Estado, ou tal, a expressão que ele usa, né? É que corrompe o homem, então o homem vai deixar de ser corrompido quando mudar uma estrutura. Essa ideia claramente inspirou Marx. Então, para o Rousseau e para o Marx, a natureza humana é moldável ao longo do tempo. E aí Marx aperfeiçoou a ideia, colocando como causa as razões econômicas. Só que isso é absurdo. Sim. Uma coisa que eu gostaria de tocar é a questão de que, inclusive, um homem, quando ele está dentro desse estágio momentâneo do seu tempo histórico, ele tem uma série de crenças falsas, né? Crenças de alienação. E para o Marx, nós somos incapazes de chegar na verdade, né? Não há um meio para nós chegarmos na verdade, porque todas as nossas crenças ao redor estão alienadas. Você podia comentar sobre isso? Então, na realidade, a única verdade que poderia existir para Marx é dos princípios, né? Que é o materialismo dialético, do processo histórico e da economia. Para Marx, na verdade, só poderia existir duas ciências e elas estão coladas, que é a história e a economia. As duas praticamente se fundem. O resto tudo seria uma invencionice. Isso. E não seria estranho para Marx, eu acho que o Marx nunca falou isso, que as verdades não, isso ele falou. Falou não usando o termo verdade, acredito, mas as crenças de determinados tempos são causadas pelas forças econômicas. Então, se isso é moldável, a verdade como tal não existe. Sim. Então, o homem seria incapaz de chegar a ela porque é só um consenso de momento. E se Cristo é a verdade? Então Cristo não existe. Ou existiu como um homem e depois foi mal interpretado pela igreja, vamos dizer assim, uma resposta que ele poderia dar. E uma das coisas que eu vejo é que... nesse sentido, ele parece que coloca apenas alguns poucos homens como sendo muito capazes de perceber a realidade em questão. Então... Um deles é ele, Marx, né? Exato. O próprio Marx, os filósofos que vieram depois com a sua chave de interpretação e os burgueses. Porque, nesse sentido, ele atribui à burguesia a ideia de que ela sabe exatamente que a sua própria riqueza não advém dela mesma, né? E a ideia de que eles não produzem sua própria riqueza. Inclusive, eu acho que esse é um ponto vital da obra marxista, que em toda a discussão que a gente tem sobre o que o homem é, a gente está sempre falando sobre as decisões que o homem tomou, né? A gente está falando nesse sentido da ideia de dever, né? Também não existe um dever para Marx, né? A ideia de ética faz pouco ou nenhum sentido. A ética, nesse sentido, você pode ter uma ética em relação à intenção que você tem para com a revolução. Revolucionário ou contra-revolucionário. Mas não há um dever propriamente dito, porque a história se encarregará disso. Não há moral para Marx. A moral é apenas uma regra estabelecida no momento pelas forças de produção. E engraçado, você falou da burguesia, o Marx dizia que a burguesia era revolucionária.